A pornografia é um desafio que muitas pessoas estão sofrendo com isso. Você também sofre? Você conhece qual o tikkun, o conserto que você pode ter para se livrar disso? Será que é pecado? O que a Kabbalah vai nos dizer sobre a pornografia e como realmente eu posso tentar fazer com que isso já não esteja tão presente na minha vida? Então vamos lá, a gente vai tentar fazer isso de uma forma resumida. A primeira coisa, é importante entender que a Kabbalah trata a pornografia com uma gravidade tremenda. Quando uma pessoa lê os textos no original do aramaico, a gente vê expressões de que quando uma pessoa busca ver de propósito a nudez de um homem, de uma mulher, obviamente na Kabbalah não está escrita a palavra pornografia porque não existia isso na época da Kabbalah, não existia televisão com filmes assim e imagens assados. Então, mas o que sim a Kabbalah vai fazer, vai trazer para a gente, ela vai pegar e falar das pessoas que estão buscando ver mulheres nuas, pessoas tendo intimidade, tendo relações. Essa pessoa que está fazendo isso, diz a Kabbalah que a alma dela vai queimando. O que significa isso? Está escrito também que o cérebro dela, ele passa por um incêndio. Mas o que é essa metáfora que a Kabbalah está falando? O que acontece, por um lado, é que sim, a alma da pessoa, ela entra em curto-circuito. Ela não consegue funcionar direito. A gente sabe que com um curto-circuito começa a sair um fogo, começa a sair fumaça e queima peças de alguma coisa. A alma, ela fica muito confusa. Ela passa por um curto-circuito e ela não funciona espiritualmente bem. A nossa mente, mas não eu estou falando agora da sua inteligência matemática, física ou de história ou de literatura. A sua mente, o seu poder espiritual da sua mente de se aproximar de Deus e se conectar com Ele é seriamente afetado. A pessoa ela acaba ficando muito grudada às forças de impureza, diz a Kabbalah. E essas forças de impureza vão construindo cascas clipot, mas que não são as clipot normais. Não são cascas normais de outros pecados. São cascas que, dizem a Kabbalah, são muito mais grossas e que ocultam muito mais Deus. Você vai ver que muitas pessoas que começam a ver pornografia e acabam ficando viciadas nisso. Acaba que essas pessoas também se desviam muitas vezes de um caminho de bênção, seja a nível espiritual, a sua conexão com Deus, mas também a nível material. Elas começam a ter comportamentos destrutivos e no começo ela não pensa que é isso, mas ela acaba chegando nisso. Então a Kabbalah, a primeira coisa que a gente vê, ela traz a gravidade. Muitas vezes as pessoas falam, mas ver não tem problema nenhum, eu não estou fazendo nenhum ato, eu não estou tirando pedaço. Vem a Torá e ela te responde isso. A Torá fala o seguinte: você não pode, um versículo explícito que fala, você não pode se prostituir atrás do seu coração, atrás dos seus olhos. Diz a Kabbalah, atrás dos seus olhos, exatamente é todo o tema que tem a ver com prostituição, que tem a ver com ver, buscar ver pessoas nuas e pessoas tendo relações. Isso, o pecado, diz a Torá, é só de olhar. Fazer, é verdade que é muito pior. Tá? Ter relações proibidas com pessoas casadas e assim, assado, é muito pior. Mas aqui diz a Kabbalah que nós temos dois órgãos que eles fazem a gente pecar: o coração e os olhos. Se a gente agora está mais concentrado na parte dos olhos, está escrito que se a pessoa consegue guardar os seus olhos de ver o que é proibido, então ela não fica com desejo do proibido. Porém, quando ativa dentro dela, isso quando entra nos olhos, os olhos, para quem conhece os conceitos cabalísticos, existe até um mundo que se chama o mundo dos olhos. Das revelações divinas se chama o Olam
dos olhos. Então, a pessoa aqui, ela é profundamente afetada, entra o desejo, e esse desejo agora é muito difícil de ser controlado, ou seja, o pecado, ele passa a ser, no começo, a proibição de olhar, e essa proibição de olhar acaba levando a pecados mais graves, seja de desperdiçar a semente em vão, seja de relações proibidas, e por aí vai. Então a gente está vendo que esse ato é completamente condenável, apesar de tantas pessoas se acostumarem a fazer isso, a gente vai ter que se livrar disso se a gente quer ser uma pessoa mais elevada, mais próxima de Deus, sem enganações. Como a gente vai fazer isso? Então eu quero te dar agora alguns conselhos e depois eu vou tentar te dar um pouquinho do tikkun, um pouquinho do conserto da sua alma para tirar um pouco dessas cascas que acabam entrando. Para começar, há que entender algo. Uma pessoa, muitas vezes, ela pega o celular, ela pega o computador e ela não tem intenção de ver nada proibido. Porém, ela entra em sites que vão ter uma propaganda muito provocativa, uma imagem de um homem com uma mulher fazendo isso, e aí ela já começa a ficar um pouco desgovernada, ela já começa a perder o controle, e isso leva ela a os pecados maiores. E isso está escrito na Kabbalah, que vem quando o Satan, ele vem te atacar, ele não vem direto falar, olha cara, vem cá, pega a mulher de outro homem, vamos pecar, ele sabe que ele não vai conseguir te conquistar. Ele vai, vamos fazer aos pouquinhos. Então ele começa te mostrando uma imagem que não é tão grave, e daí vai para outra mais séria e mais séria. Então a primeira coisa que a gente vai tentar fazer é evitar esses sites que nos levam a isso. Um outro problema que acontece muito na sociedade moderna são grupos, às vezes, de WhatsApp, de Telegram, de amigos, conhecidos. Aí o cara, vou te mostrar uma foto engraçadona. Poxa, você viu essa mulher? Aí dentro do grupo já tem um monte de filmes, vídeos, e o pessoal, assim como está só se divertindo. Então posso falar para vocês que o conselho é, sai. Não tem como ficar numa coisa dessa. Esse é um grupo que está trazendo danos à sua alma e muitas vezes ao seu casamento, ao seu relacionamento. Não há outra solução. Você vai falar, poxa, mas o que vão pensar de mim? Não importa. A sua felicidade, a sua esposa, o seu marido precisam de você. A sua conexão com Deus é mais importante. Você pode falar, pessoal, se tiver pornografia, eu não posso ficar. A gente pode fazer um outro grupo limpo. Mas um grupo assim não é para mim. A pessoa tem que ter claro os seus valores e orgulho disso. Então a primeira coisa que a gente falou é não buscar coisas, evitar coisas que acabam despertando. 2 grupos de WhatsApp, Telegram e etc. que começam a bombardear a gente já direto com tudo de errado. Número 3, o que vale a pena ter hoje em dia existem vários tipos de filtros que filtram sites pornográficos e esse tipo de coisa. É uma obrigação hoje em dia a gente ter um tipo de filtro. Tem vários níveis nesses filtros. Eu recomendo, se a pessoa pode ter, se ela tem essa coragem de ter os níveis mais altos nesses filtros, porque quanto mais você conseguir evitar, melhor para você. E aqui eu vou te contar um segredo, mais um grande segredo de Kabbalah. A Kabbalah conta algo espetacular. Ela fala que quando vem um desejo muito grande na pessoa de pecar, ainda mais se é um desejo que ela está muito acostumada com ele, com esse pecado, ela fala, eu vou ser mais forte, eu vou ganhar, eu não vou fazer isso. Está escrito que nessa hora uma luz divina muito, muito brilhante, muito sagrada, ilumina a alma dela. Ou seja, é uma recompensa que a gente não consegue nem ter ideia, mas um raio de purificação vem para a gente. Então, quando a pessoa tem esse momento de desejo, saiba que esse é o seu tikkun, seu conserto, a sua oportunidade exatamente do contrário. É a sua oportunidade de crescer demais. O que está escrito no Talmud sobre isso? O Talmud fala assim,
que uma pessoa que consegue fazer tchuvá, se arrepender. O que significa se arrepender do passado e falar, eu vou ser firme no futuro, eu vou batalhar e eu vou conseguir. Essa pessoa que pecou e agora ela consegue se afastar do pecado, ela tem um nível superior à das pessoas que sempre foram tzadikim, sempre foram justas. Então, se você quer ter um nível de purificação, esse raio de purificação, se você quer ter um nível de proximidade maior do que todas as pessoas, aprenda a ganhar essas batalhas. Aprenda a ser mais forte do que o seu instinto material e animal. Esse é o caminho que a gente vai seguir, essa força. E eu quero terminar te falando uma última coisa. Está escrito, o rei Salomão, mais sábio dos homens, ele fala assim, 7 vezes um tzadik, um justo, uma justa caem, mas ele se levanta. Então você vai ganhar guerras e às vezes o Satã, ele vai levar melhor. Você pode falar, viu, eu não tenho jeito, caí uma vez e eu caí outra. Para isso o rei Salomão fala, não desiste. Você quer saber a prova que você não deve desistir? O Satã não desistiu de você. Se ele tivesse desistido de você, quer dizer que acabou, queimou tudo, acabou, ele ganhou. Não. Então, se você ainda está na guerra, é porque você tem esperança de se reconectar com Deus, quebrar essas cascas e viver uma vida muito mais pura, feliz, com relacionamentos verdadeiros.